Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma grande dica do nosso canal Escola de Ervas e Especiarias, comigo, Gabi Pastro, que sou herbalista, bióloga e apaixonada pelo universo das plantas, das ervas e das especiarias, que muito provavelmente é o seu caso, né? Hoje, o que você vai ver, o que você vai assistir neste vídeo? Eu vou falar sobre o universo dos chás. Afinal, o que é chá? Né? O que é considerado um chá verdadeiro? Como que a gente faz as diferentes bebidas que a gente comumente chama de chá? Quais os erros que a gente comete dentro desse universo? Como a gente pode escolher ervas que tenham qualidade, ok? E também, por último, vamos conhecer os nossos equipamentos, o que a gente pode utilizar para fazer uma boa bebida deliciosa para a gente tomar, seja de um ponto de vista fitoterápico ou então uma cerimônia. É importante começar falando o que é chá. Dentro do nosso universo de chá, realmente, da bebida, a única coisa, a única planta que pode ser chamada como chá é a Camellia sinensis. Então, dentro do universo dos chás, chá é apenas bebidas preparadas com base em chá verdadeiro. A gente tem chá preto, chá amarelo, chá vermelho, oolong, branco, verde, matcha. Todas essas variedades vêm de uma mesma espécie, ou seja, da planta que é a Camellia sinensis. Sinensis tem a ver com tudo que você vê, sinensis, rosa sinensis, Camellia sinensis, é o nome científico, e o nome científico remete a alguma coisa. Tudo que tem sinensis geralmente veio da China. Então esse nome quer dizer que essa planta, Camellia sinensis, ela tem origem na China. Ela é uma planta muito valorizada na China e no Japão. Praticamente ela é uma deidade, ela é venerada, quase uma deusa. No Japão existe a cerimônia do chá, né? Tanto que se você for para lugares que tem realmente o consumo forte, Europa, China, Japão, de chá, se você pedir um chá, vai vir Camellia sinensis. Aqui no Brasil a gente ainda está caminhando um pouco mais dentro desse universo das bebidas, né, com ervas e especiarias, mas dependendo do lugar que você vai tomar a sua bebida, se você pedir realmente um chá, vai vir alguma planta, alguma variedade da Camellia sinensis. Claro que existem várias variedades, né? Existem cerca de 10 mil tipos diferentes de Camellia sinensis. Tem a ver com a área de cultivo, por exemplo, de Darjeeling na Índia, é uma variedade que tem relação com o terroir. Tem a ver também com o tipo de processamento, se ela foi meio que fermentada em um cesto de bambu, deixada ao sol, se ela não foi fermentada. Então, existe uma variação muito grande do processo até a gente chegar realmente no chá final. E isso sim é considerado chá verdadeiro. As outras plantas a gente chama geralmente de infusão. Não dá para confundir também, infusão é um preparo, né? A gente consegue fazer infusão de plantas do chá, mas também de outras plantas. Como o manjericão, hortelã, alecrim, todas elas a gente consegue fazer uma infusão. E aí eu já quero entrar para a gente falar de processos, então métodos de preparo de uma bebida. Tenha em mente então que dentro do universo verdadeiro dos chás, essa bebida, a única que é chamada é a Camellia sinensis, que é chamada de chá. O resto a gente chama de ervas, e o processo ele pode ser por infusão ou por decocção, basicamente, tá? O que tem a ver quando eu sei que é infusão? O que eu tenho que pensar quando vai ser decocção? Tem a ver com a moleza, com a textura daquela erva que você está lidando. Não importa muito se é seco ou fresco, ok? Se você vai fazer de manjericão fresco ou manjericão seco, não muda o processo. O que você tem que ter em mente é que folhas moles, ramos moles,
pó, né? Se você de repente quiser fazer uma infusão de cúrcuma com pimenta do reino moída, é infusão. Isso é porque a infusão, como que acontece? Você esquenta a água até um ponto antes da fervura total, né? Então, quando começou a subir a primeira bolha, desliga. Você vai lá, pega, coloca as ervas dentro, ou o pó, né? Ou aquela especiaria que está em pó, abafa. É essencial abafar uma bebida. Por quê? Essas plantas, seja qual você estiver escolhendo, elas são ricas em princípios ativos que principalmente são óleos essenciais. Se você deixar a chaleira aberta, a panela aberta, tudo vai embora, evapora. E aí a sua bebida é menos fitoterápica do que se tivesse tampado. Então esse é um ponto importante. Macerar não é socar, macerar é deixar algo descansando no líquido. Você vai deixar, no caso, as suas ervas, aquela que você escolheu, os seus pozinhos, descansando por ser entre 8 a 15 minutos. Esquece ela ali entre 8 a 15 minutos, depois desse período você coa e você pode tomar a sua bebida quente. Ainda vai estar quente, né, nesse período. A gente precisa deixar um tempo macerando. Tanto o processo de infusão quanto o processo de decocção pede essa maceração, essa espera, tá? Quando a gente está lidando com partes rígidas que estão mais inteiras, né? Uma canela em pau, um gengibre em lascas, pimenta do reino inteira, né? O fruto inteiro, anis estrelado, cravo, todas elas resguardam em si o óleo essencial mais difícil de ser tirado dali, mais resistência. Muito por conta disso, a gente precisa fazer uma fervura. Só que qual que é o grande erro que as pessoas têm quando vão fazer uma decocção? Elas colocam a água para ferver e depois pega e joga a especiaria ali inteira. O que pode acontecer? O que acontece? A hora que dá esse choque térmico, o óleo essencial evapora muito rápido e vai embora. Também você perdeu qualidade. Uma decocção, tanto a especiaria quanto se for uma folha rígida, tá? Se, por exemplo, um louro pede uma leve decocção, uma leve fervura, porque tem uma folha mais dura, mais rígida. Uma malva também, a malva de jardim, malva cheirosa, que dentro da aromaterapia a gente chama de gerânio, também pede uma leve decocção. Leve decocção, 3 minutinhos fervendo. Uma decocção verdadeira, a gente vai ferver entre 8 a 20 minutos. Ok? Depende também do sabor que você quer dar, se você quer um sabor mais forte ou mais fraco. E é importante que qualquer material vegetal que você vai colocar, que você coloque quando a água está em temperatura ambiente. Então enche sua chaleira, coloca os seus ingredientes lá dentro, abafa, tampa, liga o fogo e deixa fervendo aí por entre 8 a 20 minutos. Depois dessa fervura, você vai desligar o fogo e ainda vai ter mais o processo de maceração igual na infusão. Você vai deixar cerca de 8 a 15 minutos também ele infusionando para ele soltar mais ainda os seus princípios ativos e seus óleos essenciais. Depois disso você coa. Muitas pessoas, tanto na hora de fazer a infusão quanto a decocção, acabam deixando demais esse processo, deixando demais a erva em maceração. Dependendo da planta que tem dentro da sua bebida, isso pode torná-la muito amarga, ok? Claro que dentro da fitoterapia, pensando num preparado realmente fitoterápico, tem muitas plantas que a gente precisa deixar macerando até 24 horas. Mas tenha em mente que a sua infusão, com certeza, a sua decocção que a gente faz aqui, com certeza é medicinal, é fitoterápica, mas uma dosagem que seja realmente um tratamento, ela é uma dosagem muito mais alta de ervas. E aí, o sabor não importa também, porque vai ser um sabor muito mais forte, vai perder um pouco do sabor gostoso desse momento cerimonioso, mas o objetivo é essencialmente outro. Então, a grande diferença entre uma bebida que a gente toma no nosso dia a dia e a que realmente é para tratamento é a dosagem e a frequência. No nosso dia a dia, a gente pode utilizar as ervas e as especiarias para melhorar nossa qualidade de vida, nosso corpo físico, nosso corpo mental, porque também elas agem na nossa mente, no nosso emocional.
A gente pode utilizar sempre variando. Se você não sabe qual a dosagem, na verdade, qual é o grau de toxicidade daquela planta, se você não tem uma questão específica para ser tratada, dá uma variada no tipo de planta que você toma. Hoje você toma de manjericão, amanhã você toma de cúrcuma e vai variando. Assim também você vai oferecendo para o seu corpo princípios ativos diferentes, propriedades nutricionais diferentes. Isso é super importante. A água, então a gente está fazendo um processo de extração, né? Dentro da fitoterapia a gente extrai através de água, através de álcool, de glicerina, de óleo, alguma gordura. E esse processo do nosso chá, né, da nossa infusão ou decocção, ele é através da água. E quando a gente extrai princípios ativos através da água, a gente tem os óleos essenciais sim, mas também é uma bebida muito rica em minerais. Ou seja, para quem precisa repor minerais, é muito importante também fazer o consumo dos chás à base de água. E aí, o universo dos chás verdadeiros, falsos, é enorme. Tem infinitas plantas que a gente realmente pode infusionar, colocar para decocção e tomar no nosso dia a dia. O ponto importante se você deixar macerando demais, você pode perder o sabor interessante, o sabor gostoso, e com o tempo isso pode também apodrecer ali dentro. Por que eu tô falando isso? É muito comum as pessoas fazerem água aromatizada, né? Que daí é um outro ponto. É um tipo de infusão, ok? A água aromatizada é uma infusão a frio. Aí não precisa de fervura, você coloca tudo que você quer dentro da sua água e deixa macerando. De modo geral, no mínimo a gente deixa macerando meia hora, no máximo a gente deixa umas 12 horas. O que acontece é que as pessoas às vezes passam desse período e deixam lá 24 horas aquilo lá dentro. Vai acontecer um processo de decomposição e é um ambiente excelente para proliferar fungos ali dentro. Ou seja, toma cuidado porque a água não é uma base conservante, ok? Não deixe muito tempo a erva e a especiaria lá dentro e tome, mesmo depois de coado, você tem que tomar em até 24 horas, porque depois de 24 horas também as propriedades medicinais já foram embora e essa bebida pode também, se você deixou algum resíduozinho na hora de coar, ela pode desenvolver algum fungo, então isso é super importante. E eu indico fortemente que você realmente produza a sua bebida, deixa ela na sua casa. Eu tenho aqui o meu, um blendzinho, eu sempre faço blend de chás para cólica, para gripe, para dor de cabeça. Eu deixo pronto, porque na hora você misturar também, você vai acabar ficando às vezes com preguiça e acaba não fazendo. Então se você deixar pronto é mais tranquilo. As pessoas sempre me perguntam, seco ou fresco? O sabor do fresco não tem nada que se compare de uma erva, né? De uma especiaria geralmente é seca, na maioria das vezes, né? A gente tem algumas exceções como gengibre, cúrcuma. Mas pensa que tudo que tiver seco, de princípios ativos, tem uma maior quantidade. Por quê? Um volume assim de erva fresca, ela vira assim de erva seca, ok? Então cabe mais dentro da sua xícara. Ou seja, quando você está usando uma erva fresca, você está usando e ingerindo mais princípios ativos. Ela é mais medicinal se foi seca de maneira correta, se foi armazenada de maneira correta. Tem outros pontos que também é importante a gente analisar. E por que eu estou falando isso? Porque compre sempre. Se você for comprar o fresco, tudo bem, é só você escolher também um orgânico ou uma pessoa que cultive perto de você, que você saiba da qualidade. E se for seco, tente comprar a granel. A granel eu quero dizer assim, folhas soltas, especiarias inteiras. Não compre saquinho. Não sei se você sabe, se você já ouviu isso, mas aqueles saquinhos que vende no supermercado, ele é resíduo da indústria das ervas que são produzidas assim, soltinhas. Então, por exemplo, falando do chá verde.
O chá verde é produzido, as folhas ótimas, as folhas excelentes são vendidas por peso, a granel, soltas, né, em uma empresa que seja que tem esse foco, né, de vendas. E o restinho, aquele pó que fica, porque é normal que as ervas vão caindo, vão se deteriorando, vão virando pó com o tempo. Esse pozinho, eles juntam tudo isso e daí eles colocam dentro do saquinho e te vendem. Ou seja, dentro de um ponto de vista fitoterápico, isso não tem praticamente nenhuma qualidade, nenhuma propriedade medicinal. É praticamente um efeito placebo que você está tendo. E fora que, não sei se você também já ouviu falar, a sacolinha é igual a sacolinha do próprio filtro de café. O filtro de café é alvejado, a sacolinha do chá também é alvejado. Existem alguns estudos que falam que tem efeito cancerígeno esse papel alvejado. Ou seja, além de você não ter o benefício, a gente tem o malefício do próprio filtro de café. Há um tempo atrás era muito comum achar filtro de café ecológico, que ele não era alvejado. Hoje em dia é muito mais raro ter esse filtro por perto para você comprar. Mas fora do Brasil existe venda sim em saquinho, é um saquinho diferente que daí as folhas, eles colocam as folhas inteiras dentro do saquinho. Aqui no Brasil a gente ainda não tem, nós não consumimos, nós não somos tão consumidores de infusões, decocções, a ponto de ter esse tipo de produto aqui. Mas são saquinhos que são maiores e ele não é achatado, ele é meio triangular e aí sim tem as folhas inteiras dentro. E às vezes esse saquinho ele é sintético, às vezes ele é de papel. Quando ele é de papel, ele geralmente é não alvejado. Eu nunca vi aqui no Brasil um não alvejado, mas quem sabe daqui a algum tempo possa existir. Ou seja, compre sempre ervas e especiarias que sejam ou frescas, e você faz na hora, e se forem secas, que tenha qualidade, que você consiga olhar para aquela erva e ver que realmente ela é uma folha, não sendo um pó, né? Não vai comprar. É muito comum ver moringa toda destruída, já virou um pó. Você não sabe se está misturado também com outro ingrediente. Fora que quanto mais destruidinho está, quanto mais em pó está aquela erva ou especiaria, maior a área de contato, maior a oxidação e menor é o poder terapêutico dele. Então, na hora que você for usar, você já vai ter pouquíssimo poder terapêutico. Ou seja, é importante observar esses pontos na hora da gente comprar uma boa erva, uma boa especiaria para fazer os nossos chás. Você pode comprar tanto ele e fazer na sua casa, quanto você pode já comprar nos últimos 2 anos, no Brasil inteiro teve um boom, né, das lojas de chá especializadas em chás, e hoje é possível você comprar dessa forma. O blendzinho ou a infusão mista, né, de mistura de ervas e especiarias com camélia sinensis ou sem camélia sinensis, já pronto. A única coisa que é importante você observar se não tem aromatizante sintético. Vou dizer aí que uns 70% do que tem no mercado tem aromatizante e saborizante sintético. O que acontece? Eles colocam porque quando você faz a mistura, normalmente quando você for fazer na sua casa, você não vai ficar sentindo um cheiro de manjericão facilmente, um cheiro de capim-limão menos ainda, um cheiro de cardamomo, e aí é colocado o aromatizante, o saborizante sintético. Se você sente o cheiro e percebe que é muito, muito, muito parecido com o cheiro da planta e muito intenso, tem aromatizante e saborizante sintético, porque naturalmente não é tão forte, e quando é aromatizado naturalmente, ele é aromatizado com óleo essencial. E o óleo essencial é parte da planta. Quando você sente o aroma de um óleo essencial, ele não tem o mesmo aroma que a própria erva. Então, quando é natural a aromatização, não fica tão fidedigno aquele aroma. Se é sintético, uma infusão de rosas, tem um cheiro incrível de rosas.
muito provavelmente talvez tenha aromatizante sintético. Isso é nosso dever perguntar, e é o dever de quem está vendendo saber e informar se tem ou não, ok? E aí, pensa que você já tem, seja a sua única erva, ou seja, a mistura de ervas. O que você pode usar para infusionar as suas ervas? Por que eu tô falando infusionar? Porque a decocção precisa ir ao fogo. Quando a gente vai levar algo ao fogo, a nossa restrição de equipamentos é menor. Então a gente usa ou um bule de café, ou uma chaleira com tampa, ambos com tampa, ou até uma panela. Mas dentro do universo dos chás, principalmente dentro do universo dos chás verdadeiros, dá pra gente empobrecer somente comprando diferentes equipamentos para uma boa bebida de chá. Você encontra, claro, com facilidade, com um valor mais barato, mas é que assim, é tanta variedade que cada dia você vai querer tomar numa xícara diferente. Importante, qual que seria o universo ideal? O universo ideal para a gente preparar uma bebida que não tivesse contato com nenhum metal e nenhum plástico, tá? Eu vou mostrar como seria uma opção. Então, existe no mercado essas infusoras, na verdade é um coadorzinho, ele é de cerâmica, que ele encaixa no seu copo. Aqui eu tenho um que é uma xícara. Ó. Você põe ele aqui, põe as ervas secas. Nesse caso, nesses dois casos, é muito complicado você fazer com erva fresca, porque a erva fresca geralmente a gente usa um volume maior e até caber aqui dentro não dá muito certo. Já falo como faz. Então serve mais para ervas secas que não estejam tão em pó, porque se você colocar o pozinho aqui dentro, o pó vai cair pelo buraco. É um orifício considerável, por isso é importante que esteja mais inteiro. E aí você coloca a sua misturinha ou o seu único ingrediente e tampa, deixa lá macerando. Na hora de coar é muito simples, é só você tirar. E às vezes vem até o próprio, deixa eu tirar daqui da frente, até o próprio suporte, você deixa aqui, é bem tranquilo. E depois se você joga, descarta. Se você tem uma composteira em casa, um minhocário, não vai ficar colocando resíduo de chá, porque pode apodrecer de um ponto de vista errado, né? Pode mofar e dar muitos bichos. Aqui eu tenho uma outra versão, que é uma versão que tem um coadorzinho já embutido aqui, e você toma nesse. Então você coloca as ervas aqui, a água quente, infusiona por uns minutinhos, depois você pega, vira aqui e toma. Super charmoso, uma delícia. Também a gente encontra para vender em casas que vendam produtos de chá, né? Casas de chá. E aí, se você vai utilizar realmente o seu unitário, você vai ter um problema, porque o buracão, ele é muito grande e a erva acaba passando, principalmente se você comprou uma erva mais trituradinha, tá? E se você estiver querendo fazer com pó, uma infusão com pó, por exemplo, como eu falei antes, de cúrcuma com pimenta do reino, aqui não é possível, porque a cúrcuma em pó e a pimenta do reino em pó vai passar tudo. E se você tiver o outro lado, se você estiver fazendo tudo certinho, estiver usando as partes mais inteiras, então folhas mais inteiras de manjericão seco, alecrim seco, melissa seca, não vai caber aqui dentro, porque é um espaço muito pequenininho. E de todos, realmente é o que eu menos indico em aula e aqui também. Não use esse. Pode não ser tão interessante se você está lidando com ervas de qualidade, ervas especiarias de qualidade. E também vai ter um contato muito íntimo com o metal ou com o plástico, como a gente vê bastante à venda no comércio. E as melhores opções são realmente, claro que se você faz infusão, faz um chá, uma decocção para a família inteira, essas versões do lado de cá podem ser muito pequenas. E você consegue, então, com isso, produzir de uma forma mais tranquila nessa daqui. Mas é muito legal a gente trazer essas bebidas para o nosso dia a dia, seja na forma de uma infusão, seja na forma de uma decocção, seja na forma de um chá gelado, né? Eu falei do chá gelado antes, essa é a forma correta da gente preparar o chá gelado, maceração a frio, porque
lembra que esse tipo de preparado ele veio da fitoterapia. E a gente usa a maceração a frio para as ervas e especiarias que liberam principalmente os princípios ativos em água em temperatura ambiente. Apesar de falar maceração a frio, não é para você colocar na geladeira, é uma maceração em temperatura ambiente. Então, dentro da fitoterapia existe esse método porque é um método que, por exemplo, mucilagens são liberadas mais facilmente na água em temperatura ambiente do que na água quente. É claro que dentro do universo das bebidas nada te impede de fazer ou uma infusão, ou uma decocção, ou uma infusão, deixar coar, deixar esfriar e tomar gelado. Mas saiba que, teoricamente, um chá gelado, né, uma infusão gelada, ela é feita em temperatura ambiente, porque é dessa forma que ela extrai outros tipos de princípios ativos que a gente está desejando. O grande exemplo, que na verdade é o grande erro que a gente tem com relação a ervas com propriedades medicinais, né, que a gente tem o objetivo não só para tomar um chazinho, mas que a gente quer se curar, é o nosso amado boldo. O boldo, aquele boldo graúdo, boldo gordinho, falando daqueles boldos do nosso jardim. Eles são riquíssimos em mucilagens, eles têm princípios ativos excelentes, né, para quando a gente está com questões, ou tomou demais, bebeu demais no dia anterior, ou então comeu demais, ou realmente está passando muito mal do estômago por alguma outra questão. O boldo ele auxilia nesse processo. Só que tem algumas pessoas que fazem infusão dele. O processo infusão a quente. O processo não é infusão a quente. O processo é infusão a frio. Você pega lá suas folhinhas de boldo, coloca na água. Se quiser dar uma leve socadinha na água em temperatura ambiente e deixa macerando ali por pelo menos 1 hora. Depois você coa e bebe, porque o princípio ativo dele é mais liberado, que é esse que a gente deseja, né? É mais liberado em água em temperatura ambiente, uma infusão gelada. E a infusão a quente não tem essas propriedades. E olha como é importante a gente saber também, não só se a planta pode ser consumida como um chá, né? Essa é importante também que você saiba, se uma planta que você viu no seu jardim pode ser consumida como chá. É importante saber a parte da planta que se faz o chá, né? As pessoas falam assim, toma chá de calêndula, infusão de calêndula. Que parte que é? É o botão floral, é a inflorescência. Que parte que é da camomila? Camomila é flor. Claro que pode fazer também das folhas, mas se você tem um objetivo terapêutico, é importante você saber qual é a parte que tem mais propriedades medicinais. Por exemplo, à venda no mercado a gente encontra chá de maracujá, para você fazer uma infusão ou uma decocção. O que você encontra? Você não encontra o fruto, você encontra folhas e galinhos também, né? O galinho vai junto para você pagar mais caro, porque é nas folhas que estão principalmente as propriedades calmantes, de trazer um sono para a pessoa que está com insônia. Então ela está focada nas folhas, e aí você toma um suco de maracujá e você já fica meio assim, meio letárgico, meio se sentindo sonolento, mas é um efeito placebo, porque principalmente o princípio ativo ele está presente nas folhas e nos ramos mais fininhos do pé de maracujá. Ok? É importante também a gente saber qual que é o estado. O que é o estado? Se ela é seca ou fresca que a gente pode utilizar a bebida. De modo geral, boa parte das ervas e das especiarias podem ser consumidas nas duas versões. Mas existem duas ervas que eu quero comentar aqui. A primeira erva é a cavalinha. A gente não faz infusão, na verdade ela é decocção, a gente não faz decocção de cavalinha, que é super diurética, né? Repõe, é excelente também para quem tá na menopausa, porque repõe os minerais. A gente não faz decocção de cavalinha fresca, você não vai colher do seu jardim e fazer decocção, porque ela tem muitas substâncias que são alergênicas pra gente, como no caso a sílica. Por isso, você precisa secar a cavalinha ou comprar seca, e só seca você vai realmente fazer a decocção e ingerir. Ou seja, existe uma diferença na qualidade que ela está, na versão, se ela está seca ou fresca nesse caso. Com relação a uma outra planta,
a gente tem uma planta que é uma punk, mas também que é muito utilizada dentro da fitoterapia, que é a nossa urtiga. A urtiga é excelente tônica. Tônica é aquela fortalecedora do nosso corpo. Excelente também para alergias, né? Alergia de pele, a infusão dela. E ela também é uma punk que pode ser consumida. Só que ela é alergênica. O contato dérmico com aqueles pelinhos que ela tem é urticante. Ela tem uma substância que é o ácido que está presente também na formiga, tanto que você passa, quando você passa a mão na urtiga, parece que realmente você foi pega por várias formiguinhas que te picaram. É o mesmo ácido. E daí, isso dela fresca, dela no pé ou fresca sem estar seca. Quando a gente seca essa planta ou quando a gente ferve para tomar um chá, essa urticância, ela é quebrada, ela já vai embora. Mas se você quiser consumi-la como uma punk, você tem que refogá-la, né? Fazer um refogado, quero comer igual um espinafre. Pode, mas tenha em mente que você precisa refogar bem, porque essa planta, se você quiser colocar na salada, você vai ter um grande problema. Urtiga nunca é consumida crua. Tá? Temos exemplos de plantas que são comestíveis, que são alimentares em uma parte e outras não. O grande exemplo é o sabugueiro. O sabugueiro tem flores, né? No casamento dos príncipes da Inglaterra teve bolo de flor de sabugueiro, licor de flor de sabugueiro é delicioso. Mas tanto a flor quanto o fruto são excelentes para gripes. Pode ser um equivalente meio que à equinácea, que é outra planta que a gente tem também dentro do universo para aumentar a nossa imunidade, que é bom para gripe, dor de garganta. Só que esses dois, tanto a flor quanto o frutinho, precisam ser consumidos depois de fervidos. Então, ir lá e ficar comendo não pode, apesar de parecer, parece uma Maria Pretinha. Não sei se você já viu esse mato no seu jardim, parece uma Maria Pretinha. Ele tem toxicidade quando cru. E a folha não pode ser consumida de maneira nenhuma, nem fervida, nem crua, porque ela tem altos níveis de toxinas que não são quebradas em temperatura e nem em água. Ou seja, preste atenção, estude, busque saber se aquela parte daquela planta pode ser consumida, se ela pode ser consumida fresca ou seca, se ela pode ser consumida durante vários dias ou se ela tem que ser muito variadamente ingerida, porque lembra, quero finalizar esse vídeo falando isso, toda planta é tóxica. O que vai variar é o grau de toxicidade entre uma e outra, ou seja, qual que é a diferença entre o elixir e o veneno? A dosagem faz toda a diferença. Espero ter esclarecido as suas dúvidas sobre esse universo tão encantador dos chás, das bebidas com ervas e especiarias. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu vou ter maior prazer de te responder. E se tiver dúvidas sobre outros temas, ai Gabi, tô com dúvida de tal coisa, me escreve que eu faço um vídeo para você também, trazendo esclarecimento para tudo isso. Um grande beijo e te vejo numa próxima.